Olá a todos. Bem, essa aula faz parte do módulo 4 e o tema são tópicos especiais em bioquímica. E o tópico especial que nós vamos tratar nessa aula são os hormônios. Nós já estudamos as vias metabólicas, catabólicas e anabólicas individuais. Nessas vias, nós enfatizamos enzimas específicas importantes para a regulação da via e outros aspectos também, mas é essencial que a gente pense nessas vias no contexto do organismo para que a gente possa compreender completamente o significado dessas vias. Bem, a ideia é fazermos uma abordagem geral sobre hormônios, porque o tema é muito complexo e extenso, não há como esgotá-lo em uma aula. O nosso foco será o metabolismo de mamíferos. Então, nós vamos falar metabolismo de mamíferos, hormônios e mecanismo de ação hormonal. Uma característica dos organismos multicelulares é a diferenciação celular e também a divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho é importante porque esses tecidos e órgãos especializados, eles vão ter também uma demanda energética em padrão metabólico diferenciado. Então, isso é importante quando a gente pensa, em tratar do metabolismo. Nesse contexto também é importante a gente pensar no fígado. O fígado é considerado o órgão central do metabolismo e os outros tecidos e órgãos são tratados como tecidos extrahepáticos. Okay? E mais, existe uma cooperação metabólica entre os diferentes tecidos. Integrando esses tecidos, nós temos o sistema circulatório. Ele leva combustível, leva sinais, transporta sinais entre as diferentes células. Ok? Então, pensando nos sinais hormonais e neuronais, existe a visão que a gente precisa ter desses sinais hormonais é que eles fazem coordenação e integração da atividade metabólica dos diferentes tecidos em organismos multicelulares, mais especificamente mamíferos, e também a distribuição de combustíveis, que é importante para atender a demanda energética, além da distribuição de combustíveis, também de precursores, em função sempre da demanda. E então isso é feito, é sinalizado pelos hormônios, pelo sinal hormonal, pela informação que levam, que transportam os hormônios. Bem, o sistema responsável por coordenar o metabolismo em mamíferos é o sistema neuroendócrino. Então, quando ocorre alguma alteração nas condições do organismo, esse organismo responde secretando um mensageiro químico, que é o sinal, a informação, para responder a essa mudança. Essa mensagem, então, vai passar de uma célula para outra no mesmo tecido ou em tecido diferente, onde esse mensageiro vai se ligar a uma molécula que vai receber essa mensagem e então vai transmitir a informação. Essa informação pode ser transmitida para distâncias curtas, distâncias longas, e existem dois tipos básicos de sinalização, a sinalização neuronal, e aí a gente chama o sinal de neurotransmissor, um exemplo é acetilcolina, e nós temos também a sinalização endócrina, que são então os hormônios. Okay? E da mesma forma, a informação pode ser transmitida para uma célula, para a própria célula, para uma célula vizinha ou para células distantes, formando então uma rede de informação. Bem, de qualquer forma, é importante que a gente lembre, que a gente pense o seguinte: a molécula é um sinal, ela transfere, ela leva, ela carrega uma informação. E nós vamos falar especificamente da sinalização endócrina. Então, nós vamos falar de hormônios. Essa figura ilustra, então, os dois tipos de sinalização pelo sistema neuroendócrino. Aqui em A nós temos a sinalização neuronal, onde a gente tem os sinais elétricos, impulsos nervosos, se originam nesse corpo celular e vão se propagando por distâncias curtas ou longas. Em B nós temos a sinalização endócrina, onde nós temos a liberação de hormônios por glândulas específicas ou por células específicas. Aqui pode ser, por exemplo, a insulina, liberada pelo pâncreas,
e vai para o sangue, e o sangue então transporta essa insulina que vai então se ligar aos seus receptores nas células-alvo. E aí nós temos então esse hormônio circulando pelo nosso corpo. E essa ligação do hormônio às células-alvo ou tecidos-alvos vai desencadear a resposta ao sinal, à informação que esse hormônio transporta. Ok? A informação que carrega o hormônio, que o hormônio carrega, desculpe. Então, vamos pensar numa definição de hormônios. Essa definição é a definição que está no Leninger, né, com algumas modificações. Os hormônios podem ser definidos como mensageiros químicos, moléculas pequenas ou proteínas, sintetizados por tecidos específicos, ou seja, especializados, secretados para o sangue ou para o fluido intersticial e transportados para os tecidos-alvo, para as células-alvo. Nessas células, né, eles vão atuar por meio de receptores específicos, vão se ligar a receptores específicos, promovendo, então, alterações na atividade celular que correspondem justamente à resposta à mensagem que o hormônio está levando. Ok? Então, essa é uma definição geral de hormônios. Os hormônios controlam aspectos diversos do metabolismo. Dentre eles, nós temos aqui alguns listados. Nós temos pressão arterial e volume sanguíneo, frequência cardíaca, que nós podemos pensar, por exemplo, na adrenalina. Função renal, lactação, super importante, nós temos a prolactina, que é essencial para a produção do leite, né, para o preparo da lactação. Secreção de enzimas digestivas, fundamental processo digestório, né? A sensação de fome, a distribuição de combustíveis em função da demanda dos diferentes tecidos, o sistema reprodutor, né, e a diferenciação sexual também, o crescimento celular e tissular, né, então, aumento do tamanho da célula, aumento do número de células no tecido e embriogênese. Então, só pelos diferentes aspectos que os hormônios podem controlar, nós já podemos deduzir, né, a complexidade da função hormonal. Como os mecanismos envolvidos no processo da ação hormonal, né, a detecção da informação hormonal e toda a resposta que é disparada em função dessa informação é realmente um processo bastante complexo. E nós vamos, então, primeiro, falar um pouquinho sobre as glândulas, né? Vamos localizar isso e falar um pouquinho sobre o sistema que coordena todo esse trabalho fantástico que é realizado pelos hormônios. Essa figura, então, é a representação de um corpo, né? Mostrando as principais glândulas endócrinas. Estão sombreadas aqui em rosa. Então, nós temos aqui tecido adiposo, nós temos pâncreas, as suprarrenais, aqui, né? O rim, aqui é suprarrenal. E aqui nós temos hipotálamo e hipófise. O hipotálamo é o centro coordenador do sistema endócrino, nós vamos falar um pouquinho sobre ele e sobre a hipófise. E nós temos outras glândulas, né? O ovário, né, nas fêmeas, e o testículo nos machos, né? E existem outros tecidos que não estão aqui, mas que são também importantes e são considerados também glandulares, por exemplo, o intestino. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o hipotálamo. O hipotálamo é o centro coordenador do sistema endócrino. Então, ele vai receber a informação e vai integrar a mensagem do sistema nervoso central. Como é que ele responde? Ele responde produzindo fatores de liberação, né? Ou são chamados também hormônios reguladores. Esses fatores de liberação vão passar, então, para a hipófise. A hipófise, que é uma outra glândula, né, próxima ao hipotálamo, ela tem uma conexão direta com o hipotálamo. Essa conexão é feita por vasos especiais e neurônios. Então, o hipotálamo transfere esses fatores de liberação para a adenohipófise, e a adenohipófise, então, vai responder a esses fatores de liberação, produzindo os hormônios que a gente chama de hormônios tróficos ou trofinas. Essas trofinas vão atuar em outras classes de glândulas endócrinas, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Só para a gente lembrar, né, a hipófise tem duas partes, a neurohipófise, né, que contém terminais axonais de neurônios que se originam no hipotálamo,
ela produz basicamente dois hormônios, a oxitocina e a vasopressina, que são hormônios peptídicos pequenos, né? Eles se deslocam pelo axônio até os terminais nervosos na hipófise, onde eles são armazenados em glândulos secretores, até que haja a informação para eles serem liberados. E a adenohipófise, então, é a glândula então, que produz as trofinas. Essa figura mostra um fluxograma representando alguns dos principais órgãos endócrinos e os seus tecidos-alvos, e mostra uma hierarquia dentro do sistema endócrino. Então, o que nós temos aqui? O sinal sensorial do ambiente, nós temos os sinais neuroendócrinos, né, que são originados aqui, que então, aqui nós temos o hipotálamo, então, como centro coordenador. O hipotálamo vai produzir fatores de liberação que vão, então, atuar na adenohipófise. A adenohipófise, então, seria alvo primário, e a neurohipófise também. A adenohipófise, então, vai produzir as trofinas, né? Então, aqui, ó, corticotropina, tirotropina e tal. Essas trofinas, esses hormônios tróficos produzidos aqui na adenohipófise, vão atuar nos alvos secundários. Então, nós temos aqui alvos secundários, córtex suprarrenal, a tireoide, os ovários, né, nas fêmeas e os testículos nos machos. E esses hormônios produzidos aqui nesses alvos secundários vão, então, atuar nos alvos finais. Por exemplo, nós temos cortisol, né, e corticosterona e aldosterona, né, esses hormônios aqui, os seus alvos finais são muitos tecidos, ou seja, diferentes tecidos têm o quê? Receptores para esses hormônios e vão responder à mensagem transportada por esses hormônios. Por exemplo, os hormônios produzidos na tireoide, T3 e T4, né? A tiroxina, que é T4, e a triodotironina, que é T3, eles agem principalmente nos tecidos musculares e no fígado. Então, os receptores estão principalmente nesses tecidos aqui, os tecidos-alvo. Né? Os receptores são específicos de células-alvo. Nós temos também aqui progesterona e estradiol, né, nos órgãos reprodutivos femininos, e a testosterona aqui também nos órgãos reprodutivos, né? Enfim. E vamos falar aqui, a somatotropina, né, que é produzida aqui na adenohipófise, vai então atuar no fígado, osso, né? A prolactina, muito importante no processo de lactação, né, que é produzida então principalmente numa determinada fase, né, para a amamentação. Ela vai atuar então nas glândulas mamárias e então nós temos aqui esses alvos finais respondendo à mensagem que é liberada por esses alvos secundários em função da liberação de trofinas da adenohipófise que estão respondendo a fatores de liberação hipotalâmico. Aqui a neurohipófise nós já comentamos, né? Nós temos então uma conexão direta neuronal daqui da neurohipófise aqui com músculo liso, né, e arteríolas. Então, os principais hormônios aqui são esses hormônios aqui peptídicos, né? A diferença entre eles é um resíduo de aminoácidos. Nós temos a oxitocina, que age no músculo liso do útero e das glândulas mamárias, importante para a contração e liberação do leite na lactação. E nós temos a vasopressina, que é um hormônio importante, ele é chamado também de hormônio antidiurético, né? Ela aumenta a reabsorção de água e nos rins e vai promover também a constrição de vasos sanguíneos. Então, um aumento da pressão arterial na medida que temos essa constrição dos vasos sanguíneos. Aqui vale a pena a gente fazer uma observação importante. Veja só. O mecanismo de feedback que vocês viram, que nós já vimos para dentro do metabolismo, que é uma forma, o produto de uma reação funciona como modulador alostérico da enzima que catalisa a reação. Esse é um mecanismo que a gente chama de feedback, né? Quando o produto regula a sua própria produção. Veja só, aqui nós temos também um mecanismo de feedback para o sistema hormonal, para esse sistema neuroendócrino. Então, nós temos
se você tem, por exemplo, um aumento excessivo dos hormônios da tireoide, esses fatores aqui, esses hormônios, vão funcionar como moduladores da própria síntese desses hormônios, né? Moduladores da síntese aqui, ou também vão atuar inibindo o fator de liberação. Então, existe o mecanismo de feedback é muito presente no sistema neuroendócrino e muito importante na regulação global desse sistema neuroendócrino. É um ponto importante a considerar. Aqui tem outros, né, que nós vamos considerar mais tarde, né, outros hormônios que nós vamos dar ênfase, insulina, glucagon e somatostatina, são importantes, né, atuam principalmente fígado, músculo, ok? E tecido adiposo, e a adrenalina também. Adrenalina e noradrenalina, além de serem hormônios, são neurotransmissores, ok? Mas nós vamos trabalhar com o papel como papel hormonal, certo? Bem, existem outros sistemas endócrinos que não estão mostrados aqui, né? Por exemplo, algumas células do trato gastrointestinal, que são importantes na produção de alguns sinais hormonais, e também a pineal, né? Enfim, tem alguns que não estão representados aí, aqui nesse fluxograma. Vamos falar um pouco dos mecanismos de ação hormonal. São basicamente 2 mecanismos. Veja só, todo hormônio vai atuar por meio de receptores específicos e com alta afinidade. Então, vamos ver esses 2 mecanismos básicos de ação. Aqui nós temos a representação de uma célula. Aqui nós temos, então, a membrana plasmática, nós temos o citossol e nós temos o núcleo. E aqui nós temos a representação de um receptor, essa estrutura que está representada aqui em rosa. Esse receptor está na membrana plasmática da célula. E nós temos também receptores que podem estar no núcleo, receptor nuclear. Alguns hormônios, né, como hormônios peptídicos e aminas, eles se ligam ao receptor na superfície, ou seja, no exterior da célula. E esses hormônios, eles não conseguem entrar na célula. Em geral, são os hormônios hidrofílicos, eles não conseguem entrar na célula. Então, se o receptor está na superfície da célula, ele interage com o seu receptor, dispara modificações que levam a aumento da concentração, né, a formação de um segundo mensageiro, e esse segundo mensageiro vai fazer com que a atividade de enzimas que já estão presentes na célula, né, seja alterada, ou seja, vai atuar alterando a atividade de enzimas que já existem. Então, como é que é alterada a atividade de enzima? Por modulação alostérica, por modificação covalente, né, que são mecanismos que vocês já viram. O outro mecanismo está relacionado com hormônios que podem entrar na célula. São geralmente hormônios pequenos, hidrofóbicos. Aqui nós temos, então, os hormônios esteroides e o hormônio tiroidiano, que entra na célula e vai formar o complexo hormônio receptor aqui, ó, no núcleo. E esse complexo hormônio receptor, gerado aqui no núcleo, vai alterar a transcrição de genes específicos. Então, no final, ele altera o quê? A concentração, a quantidade de proteínas que vão ser sintetizadas, recém-sintetizadas. Então, neste primeiro caso aqui, né, quando o hormônio não entra na célula, geralmente hormônios hidrofílicos não conseguem entrar na célula. O seu receptor está onde? Na membrana plasmática. Se liga ao seu receptor, forma o complexo hormônio receptor. A formação desse complexo vai resultar na formação de um segundo mensageiro, por exemplo, AMP cíclico, mas tem GMP cíclico e cálcio, tem vários tipos de segundo mensageiros. E esse segundo mensageiro, então, vai fazer com que a atividade de enzimas que já existem, que já estão presentes na célula, tenham a sua atividade alterada. Isso pode ser feito por meio de quê? Modulação alostérica, modificação covalente. No segundo caso, o hormônio consegue entrar na célula, é um hormônio hidrofóbico, né? São os hormônios lipossolúveis, pequenos, né? Em geral, hormônios esteroides ou o hormônio da tireoide, consegue entrar na célula, conforma o complexo hormônio receptor, aqui no caso no núcleo, e esse complexo hormônio receptor vai alterar a transcrição de genes específicos, então alterando a síntese de determinadas proteínas, né?
proteínas específicas, então altera a quantidade de enzimas recém-sintetizadas. Aqui, pensando no primeiro caso, esses hormônios que não entram na célula, o segundo mensageiro gerado, ele pode alterar a atividade de enzimas pré-existentes, mas ele também pode, né, em alguns casos, por exemplo, no caso da insulina, né, existe uma segunda função, né, uma segunda regulação, alterando a transcrição de genes específicos. Então, nós temos dois mecanismos básicos. Um, quando o hormônio não entra na célula, o seu receptor está na superfície da membrana e ele vai atuar através da formação de um segundo mensageiro. Então, quem é o primeiro mensageiro? É o hormônio. Aqui, no segundo caso, quando o hormônio consegue entrar na célula, são hormônios lipossolúveis, né, ou pequenos, como o caso do hormônio tiroidiano, ele entra aqui e forma o complexo hormônio-receptor, né, dentro do núcleo, e é esse complexo, então, que vai gerar uma alteração na quantidade, na síntese de enzimas recém-sintetizadas. Então, são esses dois mecanismos básicos que são utilizados pelos hormônios. Ok? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esses mecanismos, sobre a afinidade do hormônio com o receptor, que é muito importante, né? Vamos falar sobre características do receptor. Todo hormônio tem o seu receptor. Vejam que a localização do hormônio está estreitamente relacionada com o tipo de hormônio que nós temos, né? Se o hormônio não consegue atravessar a membrana da célula, o seu receptor está na superfície da célula. Se ele consegue atravessar, nós temos então receptores no interior da célula. Vamos falar um pouquinho mais então sobre esses receptores e sobre os tipos de hormônio. Bem, podemos fazer uma generalização, né? De forma geral, os hormônios lipossolúveis atravessam a membrana plasmática, ou seja, os seus receptores estão no interior da célula, e os hormônios hidrossolúveis, em geral, não atravessam a membrana plasmática. Então, seus receptores estão na membrana plasmática. Esses receptores que não atravessam a membrana plasmática precisam de um mecanismo para que a informação que ele transporta seja internalizada, né? Seja perceptível, ou seja, chegue ao interior da célula. Ok? Veja só, esse mecanismo de ação hormonal, ele tem uma relação estreita com a latência da resposta hormonal, com o tempo que a célula demora para responder. Veja só, no caso da resposta a curto prazo, ela está relacionada com a mudança na atividade de enzimas que já estão presentes na célula. Então, não precisa haver a síntese. A enzima já está ali presente e essa resposta ela se dá pela alteração da atividade de uma molécula que já existe. Este é um caso interessante, né? É o caso dos hormônios peptídicos e amina. Então, em geral, essa resposta de curto prazo está relacionada com hormônios que têm o seu receptor na superfície da célula, né, que trabalham por meio, mediados por um segundo mensageiro. A resposta de longo prazo ela está relacionada à síntese de novas moléculas. Então, a latência de resposta mais longa está relacionada com os hormônios lipossolúveis, são aqueles hormônios que vão levar a alteração na expressão gênica, a alteração na transcrição de genes específicos, que isso vai, né, envolver a síntese de novas moléculas. Então, é uma resposta, né, que demora mais para ocorrer. Okay? Então, hormônios de esteroides e o hormônio da tireoide. É claro que existem hormônios como a insulina, por exemplo, que tem uma resposta de curto prazo, né, levando à alteração de enzimas que já existem, mas também tem uma resposta de longo prazo, os dois tipos de resposta mediados por proteínas fosforiladas. Nós vamos ver um pouquinho disso mais tarde. Bem, os mamíferos têm várias classes de hormônios e a classificação pode se basear em diferentes características. Aqui nós temos então uma tabela, né, de uma classificação que é baseada na estrutura química e no mecanismo de ação, no mecanismo de ação hormonal. Vamos ver aqui. Nós temos então que tipo de hormônio? Nós temos o hormônio peptídeo. Como exemplo de hormônios peptídicos, nós temos insulina e glucagon. A via de síntese aqui, ó, processamento proteolítico como prohormônio. E
O mecanismo de ação é através de receptores que estão na membrana plasmática, então eles precisam dos segundos mensageiros. As catecolaminas, como a adrenalina, por exemplo, né, ela é sintetizada a partir de um aminoácido, a tirosina, e o mecanismo de ação também é um mecanismo de ação que depende da presença do seu receptor na membrana plasmática e também da formação de um segundo mensageiro. E temos aqui os hormônios eicosanoides, né? As prostaglandinas aqui. Esse aqui, ó, PGE, por exemplo, é formado a partir do ácido graxo, ácido araquidônico, ou araquidonato, né? Esse ácido graxo aqui, 24. Esses 3 tipos de hormônio têm um mecanismo de ação, eles compartilham o mecanismo de ação. Tem receptores na membrana plasmática e a resposta é mediada por segundos mensageiros. Vejam, receptores na membrana plasmática, nenhum desses 3 hormônios atravessa a membrana plasmática. Ok? Então, a resposta vai ser mediada por segundos mensageiros. Nós temos aqui, ó, hormônio esteroide, né, testosterona, vitamina D, né, esses 2 hormônios têm a via de síntese, né, tem como precursor o colesterol, ok? Então, nós temos lá os lipídios aqui envolvidos, né? O hormônio retinoide também, ó, um exemplo é o ácido retinóico, formado a partir da vitamina A, e hormônios da tireoide, né? Como o T3, triodotironina, que é formado a partir da tirosina na tireoglobulina, que é uma proteína que é responsável por essa síntese. Observem que esses 3 tipos de hormônio, né, são hormônios diferentes, mas compartilham o mesmo tipo a mesma forma de atuar, mesmo mecanismo de ação. Eles têm receptores dentro da célula, receptores nucleares, e eles regulam, então, a transcrição de genes. Essa regulação da transcrição, lembrem, pode ser aumentando a síntese ou diminuindo a síntese de proteínas, de enzimas específicas. E nós temos o óxido nítrico, né, que é formado a partir da arginina, que é um aminoácido, e o oxigênio, né, o receptor é ciclossólico. E ele tem, então, um mecanismo um pouquinho diferente. Nós vamos nos ater aos hormônios peptídeo, insulina e glucagon e a catecolamina, a adrenalina. São esses hormônios que nós vamos falar um pouco mais. O óxido nítrico, ele entra na célula e o receptor é citosólico, tá bom? Então, né, é uma classificação, existem outras classificações baseadas em outras características e nós vamos falar um pouquinho sobre essas outras classificações. Veja só, nós temos uma classificação, por exemplo, em função do trajeto do ponto que esse hormônio é liberado até atingir a célula-alvo. Então, a gente chama de hormônios endócrinos, aqueles que são liberados no sangue são transportados até a célula-alvo. Então, exemplo, insulina e glucagon. Ok? Adrenalina também. Nós temos hormônios paráquinos, eles são liberados na célula onde ele é formado, ele é liberado, né, para o espaço extracelular e vai se difundir para as células próximas, né, as células-alvo, célula vizinha, é a célula alvo. Um exemplo são os eicosanoides. E os hormônios autócrinos. Esses hormônios ligam-se a receptores na própria membrana da célula em que ele é formado, né? Que então essa célula então vai produzir a resposta. Então a célula que produz o hormônio é a mesma que vai produzir a resposta, é a célula-alvo. Então essa é uma outra classificação que pode ser considerada e às vezes é levada em conta, né, nos livros texto. Vamos falar dessas diferentes classes de hormônios e vamos começar pelos hormônios peptídeos. Esses hormônios peptídeos têm tamanho variável, vejam, de 3 resíduos de aminoácidos a 200 resíduos de aminoácidos. Exemplo de hormônios peptídeos aqui nós temos insulina, glucagon e somatostatina, que são hormônios pancreáticos, produzidos por células diferentes dessa glândula, né, pâncreas. A calcitonina, que é um hormônio da paratireoide, também é um hormônio peptídeo. Os hormônios hipotalâmicos são hormônios peptídeos e os hormônios da hipófise. Todos esses hormônios aqui são hormônios peptídeos, então eles têm os seus receptores na superfície
da célula, ou seja, na membrana plasmática. E o mecanismo de ação é aquele que é mediado por um segundo mensageiro. Esses hormônios peptídeos, então, eles são sintetizados na forma zimogênica, como pró-hormônio ou pré-pró-hormônio, nos ribossomos, são armazenados em vesículas, processados, né, por proteólise para formar, então, os peptídeos ativos, que são os hormônios propriamente ditos. Além desses hormônios que nós acabamos de citar, né, existem muitos outros hormônios peptídicos, principalmente hormônios relacionados com comportamento alimentar. Nós vimos aqui a leptina, que é produzida no tecido adiposo, né, local de produção. E o tecido-alvo, veja só, o centro coordenador, o hipotálamo. Essa leptina, né, atua reduzindo a fome. A adiponectina também é produzida no tecido adiposo, vejam só, então o tecido adiposo também é considerado uma glândula, né? Atua nos tecidos alvos, músculo, fígado, né, e outros tecidos. Ela estimula o catabolismo, ou seja, a produção de energia, tá, relacionada com o metabolismo energético. A grelina, que é produzida nas células do estômago e também nas células intestinais, atua onde? O tecido-alvo, cérebro. Sinaliza o quê? Sinaliza fome, né? Então, nós temos a leptina, que reduz a fome, nós temos a grelina, que sinaliza fome. Nós temos também cretinas, né, GLP-1 e GIP no intestino, que vão atuar, então, estimulando a liberação de insulina, né? Então, atuam no pâncreas. Nós temos esse aqui, ó, esse outro hormônio, NPY, né, que são produzidos no hipotálamo e nas suprarrenais. Olha só, tecidos alvos, cérebro, sistema nervoso autônomo. Estimula o comportamento alimentar. Então, nós temos, por exemplo, um comportamento como a compulsão, que pode estar relacionado à presença desse hormônio. Temos esse outro aqui, ó, PYY, produzido no intestino, atua no cérebro, no tecido-alvo cérebro, sinaliza a saciedade, que é importante, né, para a gente parar de comer, tá comendo, a sensação de saciedade é muito importante. E a irisina, que é um hormônio produzido no músculo, né, após o exercício, né, produzido no tecido adiposo, né, o tecido-alvo, desculpe, é o tecido adiposo, é produzido na célula muscular, atua no tecido adiposo, e ele vai, então, transformar esse tecido adiposo. Ok? Bem, para a termogênese, né? Então, nós temos outros hormônios que nós não vamos poder trabalhar com eles, não vamos poder falar mais, mas para vocês saberem que são hormônios que existem e que são importantes no comportamento alimentar e também na seleção de alimentos, no caso de mamíferos. Os hormônios catecolamínicos, né? Nós temos a adrenalina, a noradrenalina. A síntese desses hormônios é feita a partir da tirosina, né, que é um aminoácido. Então, a partir da tirosina é formada a L-dopa, depois a dopamina, a noradrenalina, e a partir da noradrenalina é formada a adrenalina. Eles são sintetizados e secretados nas suprarrenais, mas também são produzidos no tecido nervoso, no cérebro, né, e outros tecidos neurais. Eles funcionam também como neurotransmissores, como eu comentei com vocês. Então, a adrenalina também é chamada de epinefrina e a noradrenalina também é chamada de norepinefrina. Eles são armazenados em vesículas secretoras, são liberados por exocitose, têm os seus receptores na membrana plasmática, então eles geram segundos mensageiros, a mensagem, né, é mediada por segundos mensageiros, e isso é importante para que eles realizem a função. Okay? Então, vejam, sintetizados a partir de um aminoácido. Nós temos também os hormônios eicosanoides, as prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos e lipoxinas. Eles são derivados do araquidonato, né, ácido graxo poliinsaturado, e do ácido eicosapentanoico. São produzidos quando são requeridos, então eles não são armazenados, eles não ficam guardados para serem liberados, né, na hora do uso, eles são formados quando são requeridos. Eles são hormônios paráquinos, né, então secretados no líquido intersticial e vão atuar em células vizinhas, a célula-alvo está próxima, né, e algumas prostaglandinas também promovem a contração da musculatura lisa, né,
na indução do parto, por exemplo, e são mediadores da dor, da inflamação em alguns tecidos. Então, essas prostaglandinas têm um papel muito importante, nós não vamos aprofundar agora, mas são hormônios muito importantes que podem ser estudados na questão da inflamação, do sistema imune, na sensação de dor e outros processos importantes para o organismo. Os hormônios esteroides, né? Nós temos os corticoides, né? Esses corticoides geralmente são de dois tipos, né? Glicocorticoides, como o cortisol, e mineralocorticoides, como a aldosterona. O cortisol é muito importante, ele atua de forma oposta à insulina, eles atuam principalmente no metabolismo de carboidratos, esses glicocorticoides, e os mineralocorticoides regulam a concentração de eletrólitos, né? Sódio, potássio, cálcio, cloreto, etc. Então, esses hormônios aqui são hormônios esteroides, corticoides. Nós temos também, como hormônio esteroide, os hormônios sexuais, né? Eles afetam o desenvolvimento, comportamento sexual e outras funções reprodutivas e não reprodutivas. Esses hormônios sexuais são sintetizados nos testículos e ovários, né? A gente chama, então, são os androgênios. Um exemplo, a testosterona, e estrogênios nós temos como exemplo o estradiol. Importante que nós temos aqui, a síntese desses hormônios esteroides, ou seja, o precursor é o colesterol. E essa síntese ocorre em vários tecidos. Então, você tem o colesterol, né? Progesterona, aí gera cortisol, aldosterona e testosterona, né? Que vai formar o estradiol. Esses hormônios, então, são transportados pelo sangue e ligados a proteínas carregadoras. Por quê? Porque eles são hormônios hidrofóbicos. Né? Então, para serem transportados pelo sangue, eles precisam de proteínas que os transportem, que a gente chama de proteínas carregadoras. Os receptores desses hormônios esteroides geralmente estão no núcleo da célula e o resultado, a resposta que a célula vai dar é uma alteração da expressão de genes específicos. Então, esses hormônios esteroides atravessam a membrana plasmática, vão se ligar ao seu receptor, basicamente no núcleo celular, formam o complexo hormônio-receptor e vão, então, disparar a resposta da célula-alvo. Ok? Vejam, olha aqui, olha o precursor, né? O colesterol, né? Que a gente fala tanto mal do colesterol, mas o colesterol tem função muito importante, não só para a síntese de hormônios, mas também da bile, né? Tem várias outras super importantes para a constituição da membrana, enfim, ele dá resistência à membrana, então tem muitas funções importantes que a gente não pode deixar de comentar. Outro hormônio importante é o hormônio da vitamina D, o calcitriol. Ele é produzido a partir da hidroxilação da vitamina D, que é catalisada por enzimas, né, que são produzidas no fígado e nos rins. Né? A obtenção da vitamina D, né, a obtenção da dieta ou da fotólise desse composto, né, desidrocolesterol, na pele por exposição à luz. Veja só, esse calcitriol, né, mais o hormônio paratireoide, você tem uma associação desses dois, eles são importantes na homeostasia do cálcio, ou seja, a manutenção, a regulação da concentração de cálcio, né? Ou seja, a concentração de cálcio no sangue e o equilíbrio entre a deposição de cálcio e mobilização dos ossos. Okay? Então, é importante esse calcitriol nessa homeostasia do cálcio. Além disso, né, esse calcitriol ativa a síntese de uma proteína intestinal que é importante para a captação do cálcio da dieta. Nós temos também os hormônios retinoides. Esses hormônios, eles regulam o crescimento, a sobrevivência e a diferenciação celular. Então, eles têm, né, então, basicamente, todos os tecidos, né, tem esses receptores para hormônios retinoides. Os receptores são nucleares, né? O beta-caroteno é um importante precursor desses hormônios retinoides, né? O precursor do pró-hormônio retinol. A síntese é principalmente no fígado. E, né, tem vários, né, tecidos, praticamente todos os tecidos são alvos, né? São tecidos-alvo desses retinóides. Os alvos importantes que a gente pode lembrar aqui são córnea, pele, epitélios do pulmão e da traqueia e células do sistema imune. Então, nós temos, né, hormônios aqui, por exemplo, vitamina D não era considerado um hormônio.
e também os hormônios retinoides. Hoje existe restrição, inclusive, para a utilização, por exemplo, né, de hormônios ácido retinóico por gestantes, por exemplo, por conta desse papel hormonal desses hormônios retinoides. Os hormônios da tireoide são a tiroxina, T4, e a triodotironina, T3. Né? Existe uma proteína precursora, que é a tiroglobulina. Essa tiroglobulina ela é formada basicamente por até 20 resíduos de tirosina, que são iodinados enzimaticamente na tireoide, e 2 resíduos de iodotirosina são então condensados para formar o precursor de T4. Então, você tem a liberação de T4 por proteólise, quando o hormônio é requerido, e o T3 é formado por condensação da monoiodotirosina com diodotirosina. Os receptores dos hormônios da tireoide são receptores nucleares, então a resposta está relacionada com a síntese, né? Com a alteração da síntese proteica, da transcrição de gene, e eles você pode ter aumento da expressão de genes que codificam enzimas-chave do catabolismo. Isso é importante, os hormônios da tireoide estão relacionados com o metabolismo energético. Se você tem uma produção muito menor de hormônio da tireoide, o metabolismo em geral fica lento. Okay? Muitas vezes a produção menor desse hormônio, dos hormônios da tireoide, está relacionada com a deficiência de iodo na dieta. Isso leva à formação do bócio, que é um aumento da glândula. E esse aumento da glândula para tentar aumentar a produção, aumentar também a captação de iodo. Mas hoje nós temos, por exemplo, a adição de iodo ao sal de cozinha para justamente evitar esse tipo de problema. Então, os hormônios da tireoide são importantes. Hoje a gente vê muitas pessoas falando que estão com problema da tireoide. A tireoide pode regredir, tá certo? E nós temos o hormônio que nós temos, como é que a gente fala? Fármacos, que podem ser tomados quando a pessoa tem algum problema de tireoide, ok? Então, os hormônios da tireoide são importantes, nós não vamos falar muito sobre eles aqui, não é o nosso foco, mas existem vários trabalhos sobre esses hormônios que têm uma função muito especial e relacionada com o catabolismo de biomoléculas. Para finalizar, então, vamos falar no óxido nítrico, que é um radical livre, que tem uma estabilidade relativa. Os precursores para a formação do óxido nítrico são o oxigênio, nós temos uma boa disponibilidade, e esse aminoácido aqui, a arginina. A síntese é feita através da catálise por uma enzima, que é uma sintase, e essa enzima, essa sintase, está presente em diferentes tecidos e tipos celulares. Então, aqui nós temos alguns exemplos, olha, no tecido nervoso, macrófagos, que são células importantes na defesa, hepatócito, miócito, células dos vasos sanguíneos, epitélio renal. E um aspecto importante aqui, esse óxido nítrico age em local próximo ao local da sua liberação. Okay? Ele atua ativando uma enzima citossólica, que é chamada de guanilato ciclase, que vai catalisar a formação do segundo mensageiro, que é chamado de GMP cíclico, guanosina monofosfato cíclica. Então, o óxido nítrico também é um hormônio. Vamos, então, enfatizar, para a gente fechar nessa nossa conversa, características gerais de hormônios. Então, a primeira delas, todo hormônio tem um receptor. Então, os hormônios, que são o primeiro mensageiro, eles se ligam a receptores específicos na membrana da célula ou dentro da célula-alvo, com alta afinidade muito grande, tanto que eles reconhecem concentrações muito baixas desses hormônios, da ordem de micromolar, a picomolar. Então, a constante de dissociação da enzima, do hormônio receptor, é uma constante bastante baixa. Então, alguns têm uma resposta mediada por segundo mensageiros, ou mensageiros secundários, que é justamente o caso dos hormônios que têm seu receptor na membrana. A maioria dos hormônios tem uma meia-vida curta, então o tempo que ele vai ser usado para repor é um tempo pequeno.
Alguns são sintetizados na forma zimogênica. Então, é uma molécula mais longa que vai sendo processada, né, ou pode ser armazenada como pro-hormônio e depois processada para ser liberada na sua forma ativa. Então, essas todas são características básicas dos hormônios. Outra coisa importante, né? Cada tipo de célula tem uma combinação específica de seus receptores. Ok? Então, cada célula responde a determinadas informações, a determinados sinais. Agora, veja, o mesmo receptor em células-alvo diferentes pode desencadear respostas diferentes ao mesmo hormônio. Veja, eu tenho o mesmo receptor, mas a célula que vai responder é diferente. Então, a resposta desencadeada ao mesmo hormônio pode ser diferente, porque ela foi desencadeada em células-alvo diferentes. Outra coisa importante, existe uma complementariedade estrutural entre o hormônio e seu receptor. E isso é muito importante para a especificidade da ação hormonal. Essa especificidade é fundamental, né? Lembrando que os hormônios são liberados geralmente em quantidades muito pequenas. E essa especificidade é muito importante para o reconhecimento pelo receptor. Outra coisa importante que é característica do hormônio, a formação do complexo hormônio-receptor pode resultar em alteração da atividade de enzimas que já existem ou alteração na quantidade de proteínas recém-sintetizadas. Vai depender, né, do mecanismo de ação. Em geral, hormônios hidrossolúveis, como hormônios peptídicos e amina, ou hormônios peptídeos e amina, eles precisam internalizar o seu sinal, a sua informação. Então, tem que ocorrer a transdução do seu sinal, a transdução da mensagem. O nosso próximo tópico vai ser falar sobre essa transdução do sinal hormonal. E a resposta, né, a latência de resposta, o tempo para responder é um tempo mais rápido, é um tempo mais curto, né? A resposta é mais rápida. Os hormônios lipossolúveis, como os hormônios esteroides e o hormônio da tireoide, eles têm uma resposta, né? É uma latência de resposta mais longa, a resposta mais lenta, porque a resposta vai resultar de alteração na síntese proteica. Então, latências diferentes de respostas refletem o mecanismo de ação hormonal. Ok? Esse é um aspecto importante. Então, essas são características gerais que a gente pode, então, resumir nessa nossa história. Então, nós fizemos uma abordagem geral desses hormônios. Para a gente, então, finalizar, né? Essa aula foi uma aula geral, uma abordagem falando, né, de classificação, né, do tipo de hormônio e tal. Então, a nossa próxima aula nós vamos enfatizar, nós vamos falar principalmente de hormônios relacionados com o metabolismo energético e vamos falar do processo de transdução do sinal. É fundamental para hormônios cujo receptor se encontra na membrana. Na membrana da célula ele não entra. Então, a mensagem que ele está trazendo precisa ser transduzida, precisa ser internalizada para que a célula possa, então, responder. Ok? Então, muito obrigada, né? Finalizamos aqui. Até mais.